Olá, bem-vindos ao nosso canal. Você está no Ventando, aquele que sempre te traz a verdade de volta. O meu nome é Valdílio e nós estamos aqui para a nossa corriqueira análise de geopolítica. E eu estou vindo aqui agora para uma coisa rápida, por conta das últimas informações que a gente teve e acho que são muito importantes para a gente considerar alguma coisa sobre o que está acontecendo ali, tanto no Oriente Médio quanto na Europa. Do que é que estou falando? Antes da gente iniciar, eu gostaria de sugerir que você fizesse sua inscrição, marcasse a sinetinha, comentários, colocasse a sua percepção e também distribua aí para os conhecidos, adversários, com os parentes, aderentes e inimigos consequentes, para que a gente possa ter o canal circulando pelo YouTube. Beleza? Pois bem, o que a gente tem para tocar no assunto agora? Vai ser uma coisa específica, e essa coisa específica, ela diz respeito à sorte, o que pode ser a sorte tanto do Irã, eu digo desenrolar, né? A sorte no sentido de consequências, do desenrolar o destino, tanto para a região ali da Ásia Ocidental, quanto para o que está acontecendo na Europa. E o que é esse assunto? Todos os canais de comunicação de mídia ocidental estão a tratar de uma visita de surpresa, secreta, em segredo, de um avião C-17 transportando o John Ratcliffe, que era o chefe da CIA, né, o Serviço de Inteligência Americana. E a primeira coisa que tem que ser encarado é algumas informações, estão sendo elencadas algumas situações em que provavelmente seria o assunto objeto dessa visita a Moscou, né? Primeiro, a aeronave não é a aeronave da CIA, portanto já causou estranheza aí. Foi feita uma viagem às pressas, não se sabe se houve um agendamento antecipado, mas se houve, foi uma coisa de certa forma de há pouco tempo atrás, e que a aeronave que transportou ele foi um cargueiro, um avião de transportar volume, né, um caça-volume. E a justificativa provavelmente é porque está levando junto os carros aonde ele deverá trafegar em Moscou com a sua comitiva de segurança. Isso pelo aspecto de não confiar muito no transporte russo, por desconfiar, porque são sistemas de informação, né? Então desconfiar de estar em veículo que esteja grampeados. Esses são alguns levantamentos que estão sendo feitos. Mas observe, a primeira coisa que a gente tem que considerar é, todo mundo estava a perguntar qual era o objeto, por que desta consulta, por que esta visita, o que está acontecendo de excepcional. Alguns apontam sobre diretamente envolvida a situação da Ucrânia. Outros levam a perceber alguma coisa dirigida ao que está acontecendo na Ásia Ocidental. As últimas medidas que o Império, que Gorbachev tomou em relação ao conflito da Ásia Ocidental. Mas vejamos o que em volta, contextualizando esse objeto. Ora, ele pega um avião cargueiro, né, de transporte de carga, de volume, obviamente que ele é um volume, para descer em Moscou para uma reunião rápida, secreta, não divulgada, não participando da agenda da CIA com alguns representantes russos. Acredita-se que ele pretendia chegar a ver o presidente Putin, mas segundo informe do próprio sistema russo, de porta-voz do Kremlin, o Putin não
abriu agenda para recebê-lo. Portanto, ele foi se encontrar com autoridades da área de informações da Rússia, coisas da mesma estatura. Então vamos lá. O que que os meios de comunicação estão a falar sobre essa visita, o objeto, o assunto dessa visita surpreendente? Houve o levantamento da situação de que ele foi levar um ultimato do Gorbachev a Putin. Mas ultimato sobre o quê? Em que sentido? Essa é a pergunta. Aí eles inventam uma variedade de marionetes para justificar a tese. Está havendo uma ameaça russa de invadir algum país ali do Báltico, talvez Polônia, alguma coisa toda. Havendo. Por quê? Porque detectaram movimentações não regulares russas, né, tropas e tanques, na região de fronteira dali do Báltico. Seria a ameaça. Então ele foi lá dizer para não fazer isso. Observe a história. Então ele foi lá para dizer que precisa do apoio russo para dar suporte à situação de isolamento econômico a respeito das sanções econômicas ao Irã, para não violar as sanções americanas e tal. Outra possibilidade. Outra, foi pedir apoio para a situação do Oriente Médio, da Ásia, as sanções que estão sendo dirigidas ao Irã, e em troca abdicando, no geral, o apoio dado à Ucrânia no conflito na Europa. Entre outras estranhas objeções. Mas veja, o que está ocorrendo vamos para a Ucrânia. O que está ocorrendo na Ucrânia? Na Ucrânia tem um sinal estranho. E o sinal se dá pelo seguinte: há um movimento, uma comemoração sobre a data de independência da Ucrânia. Houve um movimento e uma comemoração feita em Kiev. A essa comemoração feita em Kiev estava presente o primeiro-ministro britânico e a líder da União Europeia, Ursula von der Leyen. Ou seja, mas não tinha americano na jogada. Portanto, Gorbachev não encaminhou nenhum representante para esse movimento espetacular de Zé Ruela lá na Ucrânia. Então já parte daí. Há uma informação de que o Gorbachev não teve um representante lá. Causa estranheza. Pode estar casando com essa informação da ida do Radcliffe lá em Moscou? Vejamos, o que a Grã-Bretanha fez ultimamente? Tem um comunicado circulando nos sistemas de comunicação ocidental dizendo que a Grã-Bretanha resolveu conceder a oportunidade para que Zé Ruela produza os mísseis de longo alcance, né, dentro da Ucrânia para atacar o interior da Rússia. Inclusive, sobre isso, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russa, Maria Zakharova, ela acabou de dar um comunicado fazendo esclarecimento ao Reino Unido para tomar cuidado, porque a Rússia vai bombardear, tanto dentro da Ucrânia quanto possivelmente fora, vamos dizer assim, instalações britânicas que estejam envolvidas com esse negócio de transmitir ou de repassar armas de longo alcance para a Ucrânia. Agora há pouco, essa foi a manifestação da Zakharova, que é a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, né? Sergei Lavrov. Então, veja só, isso é a Ucrânia. O Irã. Como se dá a situação do Irã? Ora, a sanção econômica do Irã já está praticamente vista, inclusive por Gorbachev e pelo Bessel, de que não há uma possibilidade, uma previsão, uma previsibilidade de sucesso. Por que não há essa previsibilidade de sucesso? Porque está visto que para atender às necessidades das sanções econômicas, o Irã precisaria estar negociando com o dólar. Portanto, o Irã está à margem desse trilho de, vamos dizer, de submissão do controle do Tesouro americano. Então, para permitir que a sanção tenha efeito, ao invés de ser dirigido pessoalmente ao próprio Irã, ela tem que buscar auxílio paralelo, né, de forma que aí a sanção passa a ser, vamos dizer, de nível secundário,
aos possíveis bens comercializáveis, aos possíveis relações de negócio que o Irã tenha com terceiros. Esses terceiros, em tese, provavelmente são aliados dos Estados Unidos, né? Mas veja só, esses terceiros precisam ser os que estão em volta do Irã na região da Ásia Menor, tanto os países da Península Arábica, quanto Paquistão, Afeganistão, quem os rodeia, até Turquia, por exemplo. Destes países que estão ali, tanto o Paquistão quanto a Turquia são quem de fato tem relações comerciais importantes com o Irã. Veja, os dois são dependentes de gás e de petróleo. O Irã, de certa forma, existe uma cota de venda de fornecimento de combustíveis do Irã para estes dois países. O Paquistão já se manifestou dizendo que não estará envolvido nessa sanção, inclusive porque recebeu um apoio nos bastidores, apoio incondicional do dragão da China para não dar suporte a esse tipo de sanção ao Irã. E a Turquia também não. Então, ao mesmo tempo que temos outra variável que está correndo. Qual é a outra variável que está correndo? É que ao mesmo tempo que essas coisas estão acontecendo, logo recentemente, há poucos dias atrás, nós vimos que tanto Paquistão, quanto Arábia Saudita, quanto Turquia, eles entabularam um acordo de segurança coletiva e estão, inclusive, em busca da participação do Irã. O negociador paquistanês está em Teherã, negociando e fazendo, inclusive, o convite para o Irã participar desse acordo de segurança coletiva ali na região do Golfo Pérsico. Portanto, vejam só, esses são os dois personagens principais. Os outros dois personagens principais são a China e a Rússia. Os dois também já se manifestaram que não vão se envolver com sanções econômicas ao Irã. Portanto, veja que as sanções, o Irã vive há 47 anos debaixo de sanções. As sanções que são dirigidas diretamente ao Irã, elas são irrealizáveis, inclusive porque o Irã, ele está negociando, ele está fora do controle do dólar no comércio internacional. Ele está em outra trilha. Essa outra trilha é exatamente a de negociar com a sua própria moeda e com a moeda chinesa, o yuan. Fora isso, ele já participa dentro do próprio BRICS, do BRICS, por exemplo, que é um grupo de países que estão negociando com uma sacola de moeda, estão dispensando o dólar das relações comerciais, das relações de troca, e estão negociando com suas próprias moedas. Então veja que diretamente o Irã, essa sanção ela não tem nenhuma utilidade, vamos dizer, ela não é realizável. Ela não cumpre seus objetivos. Agora, fora disso aí, para ter um mínimo de perspectiva de sucesso, essa sanção ela precisaria ter o apoio destas quatro, vamos dizer, destas quatro pernas do comércio internacional. Ela precisa ter o suporte, ter o apoio da China, da Rússia, do Paquistão e da Turquia. E veja que a China, só a commodity de energia do Irã, a China praticamente consome 90%. 90% da produção iraniana é dirigida ao mercado chinês. Portanto, independente de qualquer coisa, uma coisa é certa. O sucesso está intrinsecamente ligado à absorção do apoio chinês neste projeto. E este apoio, como já vimos, ele não vai existir, ele não existe. Portanto, de antemão, é previsível, é aceitável, é compreensível a análise que diz que isto começou morto, começou um fracasso. Então, a ida do Ratcliffe a Moscou, ela não vai se enquadrar, ela não dá muita perspectiva para isso aí. Vamos lá. Ultimato a Moscou, levado encaminhado do Gorbachev a Putin. É crível essa versão do ultimato? Por que eu pergunto isso? Veja a situação de armamento da OTAN. Os Estados Unidos esvaziaram o bolsão, o depósito, o alforge da Europa com relação aos chamados interceptores, os Patriots, e os de ataque também.
de longa distância e de precisão. Portanto, é por causa disso que a guerra está parada lá na Ásia Ocidental. Não tem ultimato a ser levado para a Rússia. Muito pelo contrário. E se é ultimato, como que se enquadra? Como que o ultimato era para ser segredo e vaza? Olha, aí a imprensa toda fala que é um ultimato. Mas se é para ser vazado e para ser impresso em todas as páginas de jornais do Ocidente, não tem nenhuma necessidade de fazer um voo estranho, numa condição estranha, totalmente sem explicação e fora da agenda, de uma viagem de 10 horas para ir a Moscou para dizer isso no pé do ouvido do Putin. Isso não é aquelas coisas em que o Putin, o Brasil, a China, a Coreia do Norte precisa fazer uma viagem para conversar ao pé do ouvido, como se faz com um bilhete, porque os sistemas via comunicação internacional, comunicação, a internet, todo o processo pode a comunicação ser captada. E aí precisa fazer uma transferência de informação em segredo, aí as pessoas vão diretamente se envolver com essa conversa de pé do ouvido. Mas não é o caso. E principalmente não é o caso porque, como é o caso de ser segredo, se foi para a imprensa. Portanto, o ultimato ele não se enquadra em nenhuma situação, inclusive porque o Império Gorbachev não está na condição de fazer nenhum tipo de ultimato, nem para o Irã, quanto mais para a Rússia. Portanto, é de sentir o seguinte, há de fato alguma coisa muito estranha. Agora é muito estranha, mas é compreensível se casar com a história que a gente já avaliou sobre o Gorbachev não mandar nenhum representante para a Ucrânia na comemoração festiva da independência que eles estão fazendo lá debaixo dos escombros dos bombardeios russos. Veja que a situação da Europa, não é só da Ucrânia, da Europa Ocidental, com relação a este inverno, a situação de energia, a situação de grãos, né, cereais, a situação não é do gás russo, porque agora não tem nem como buscar o gás, todo o suprimento russo de energia, que antes era transferido para a Europa, está praticamente agora envolvido num contrato de longo prazo com a China, 50 anos com a China. Se fosse o caso de rever de novo a energia russa para o mercado europeu, essa revisão deveria ser antes acompanhada de toda uma nova estrutura de controle e produção, para aumentar a produção, para jogar esse excesso de produção no contrato para o Ocidente. Porque neste exato momento, a Rússia está praticamente colocando todo o seu excesso que tinha jogado, toda a exportação que fazia para o mercado europeu, dirigido para o mercado asiático. E o principal comprador é a China. Portanto, como resolver a situação de breu da Ucrânia? A situação de breu da Europa. Poderia ser que o Ratcliffe tenha ido lá levar alguma proposta mais séria de retirada, mas olha, o urso não está mais ouvindo proposta. Propor um cessar-fogo, um afastamento de força, enquanto negocia a paz, não existe mais esse tipo de proposta para o urso, ele já deixou claro. Por que não existe? Porque ele não estava negociando com a Europa, porque a Europa não podia negociar, sentar na mesa. Primeiro ela estava dizendo que não queria, depois ela é parte no financiamento da guerra. Então não pode ser ao mesmo tempo quem vai intermediar acordo. Mas nesse papel estava Gorbachev logo que foi eleito, porque foi eleito com essa promessa. Só que ele foi eleito e as promessas dele são como as promessas, né? Essas que a gente viu ultimamente. Ele diz uma coisa agora, amanhã ou talvez hoje à noite ele vai dizer outra. Portanto, todos já sabem que, inclusive é o discurso do Lavrov, que Gorbachev não é confiável, a América não é de acordo. Portanto, se ele já sabe que não é de acordo e está vendo o que aconteceu com o Irã, com o memorando de entendimento, não tem por que fazer, não, vamos sentar aqui e ver acordo, não. Por isso que o urso resolveu engrossar o couro e tirar a luva de pelica da mão e bater na Ucrânia como se bate em cachorro morto. Qual é a história do cachorro morto? A guerra vai acabar com todo mundo rendido.
Não tem esse negócio de negociação para fazer, não tem isso. O acordo é o acordo de rendição, é isso que está dito pelo uso. Então, não seria isso. Então, veja, tirado todos esses problemas, o que me veio assim, por estranho que pareça a ideia? Olha, os americanos, a CIA, porque o problema está sendo a CIA, né? O nosso debate aqui é a CIA. A CIA sofreu um duro golpe na China. Ela praticamente deixou de existir na China. E na hora que deixou de existir na China, tanto o serviço de informações chinês quanto iraniano, eles trocaram informação e pegaram as células que estavam dentro dos seus dois países. Então, numa colaboração informacional entre o sistema de informações, né, da China e o do Irã, trocaram informações e desvendaram todas as células que tinham dentro desses dois países. Então, a China a CIA recebeu uma derrota escandalosa nos últimos anos. Então, os seus operacionais de campo que estavam nesses locais, que é muito importante para o Império precisa ter olhos nesses lugares, né? E no caso do Império, inclusive a Mossad dentro do Irã, sofreram derrotas graves. E aí eles estavam com aquelas bases ali no Iraque quando o Irã resolveu bombardear tudo. A grande derrota da CIA ocorreu agora nesses bombardeios do Irã no Iraque. As bases que a CIA tinha ali perdeu muito pessoal, obviamente, e perdeu muitos equipamentos. O prejuízo ali está em torno, acima de 2 bilhões de dólares de prejuízo de equipamentos e instalações só da CIA no Iraque. Então, essas derrotas. Mas veja, aí você diz assim, não, mas o diretor da CIA, ele foi para a Rússia, ele foi para Moscou. Ele não foi para Teherã tentar resolver alguma coisa. Não, foi para Moscou. Agora, por que foi para Moscou? Deixa eu contar outra coisa sobre a situação da Europa. Ora, quando Obama era presidente, o Biden era o vice-presidente, todos vocês lembram dos escândalos de corrupção envolvendo o filho dele, né? O Biden Júnior, lá na Ucrânia com os tais dos laboratórios de armas químicas, laboratórios de vírus patológicos, essas coisas, na fronteira da Rússia, ali na região na Ucrânia, nas fronteiras da Rússia. Isso começou antes de produzirem o golpe de 2014. Então, a secretária de Estado, a embaixadora dos Estados Unidos lá na Ucrânia, todo mundo se envolveu ali numa operação para derrubar o governo. E ao mesmo tempo que a operação estava ocorrendo para derrubar o governo, a operação da CIA, estava havendo a operação com os laboratórios de patogênicos ali na região. A Rússia entrou dentro da Ucrânia. Quando entrou dentro da Ucrânia, começou a pegar esses laboratórios, ela descobriu alguns desses laboratórios. E provavelmente ela deve ter pego muito agente da CIA, já nessa região ali onde está o lado chamado ocidental da Ucrânia, onde já está começando a sair da região do Donbás e tudo, e engrossou os ataques para outro lugar, e aonde ele está indo provavelmente. Então, o que estou a imaginar? Já tem gente suspeitando disso de fato na internet. É que, na realidade, o exército russo pegou uns bobões da CIA lá dentro da Ucrânia. Pode ter ocorrido isso. E aí essa operação em segredo e as coisas correndo de madrugada e essa viagem de 10 horas num avião de carregar volume, não tem nem acomodação correta, até a janta não é janta para um diretor da CIA, é janta para cachorro, para Doberman, para pastor alemão, que vão se jogar na frente para morrer pelas... Então, é um avião é um guarda-volume que carregou ele para a Rússia, para Moscou. E por que foi isso? Segundo os informes, é porque precisava levar a estrutura de transporte lá no local onde ele ia descer, que eram os veículos que ele e a segurança iam usar para se deslocar dentro de Moscou. Então, e fez essa viagem de mais de 10 horas, para ir lá dizer qualquer coisa que podia ser dita pelo sistema de comunicação e propaganda deles, pelas mídias dele. Não casa. Então o que poderia ser?
poderia estar indo negociar a liberdade ou a troca de prisioneiros de CIA. Percebeu o que pode ser? Então, a coisa pode ser exatamente isso aí. Colocar dessa lebre para todo mundo achar, acho que não, acho que sim, acho que não, acho que sim. Continuo dizendo, a situação da Europa está praticamente se definindo logo, logo. Ela não vai, a Ucrânia não vai resistir, ela não tem possibilidade de resistência muito, porque a economia está sendo detonada. A economia ucraniana está sendo detonada. Isso desde o começo da guerra, mas agora a situação ficou cabeluda. Por quê? Porque uma parte do recurso que a Ucrânia tentava usar, que era vindo da chamada das receitas do comércio, da venda de grãos e de metais, ela simplesmente perdeu porque não tem mais por onde transportar. E a entrada e saída de mercadoria para o comércio da Ucrânia via fronteiras terrestres, que é o caso de Polônia, Romênia, essa coisa é ínfima. Inclusive porque nem locomotivas, nem trens estão sendo podendo usar, porque o russo resolveu virar alvo, transformar em alvo as locomotivas que se movimentam dentro do território ocidental da Ucrânia. Portanto, vai ficar sem ter como trafegar com os produtos que precisa comerciar. Isso quer dizer o quê? Já está na hora da colheita. Isso quer dizer o quê? Isso lá naquela região, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a colheita, os produtos agrícolas que precisariam passar pela colheita, vão se estragar no campo, vão se estragar sem sair do campo. Então, é isso aí. Vendo tudo isso aí, eu vou deixando vocês agora, porque a conversa era rapidinha, era sobre isso. Eu tenho que aprender a fazer uns programas curtos, né? Assim, pegar um fato específico, sei lá, como o caso de hoje, e destroçar, tentar analisar o problema de fato. E eu trouxe esses vários pontos, justamente porque tem a mídia ocidental que está disponibilizando um monte de fake news, um monte de mentira, as histórias sem pé e sem cabeça. Então, para rebater essas histórias, a gente está aqui no nosso programa. Esse programa nosso é exatamente com esse objetivo. Beleza? Se você achar alguma coisa, outra variável, buscar outras informações que ajudem a complementar, pode participar que a gente responde numa boa. E divulguem, espalhem, mandem para todo mundo aí. Com vocês, o W Pueblo. Beleza? Um abraço. Alhos com bugalhos, a poesia moribunda que cansado talho espera, revela a agonia de um mundo passível e fecundo, carregado no burralho. E sonho cujo sonho de prender virou frangalhos, tentou encurtar caminhos, chegar primeiro via atalhos, não viu que uma vida inteira a juntar retalhos traz a verdade crua sobre a cabeça o malho. Meu verbo não verseja sobre amor no orvalho, ao invés de sentir tristeza, ausência do agasalho. Vida pouca na mesa, sobra em capital vileza, pra exploração do trabalho. Meu verbo não verseja sobre amor no orvalho, ao invés de sentir tristeza, ausência do agasalho. Vida pouca na mesa, bunda em capital vileza, pra exploração do trabalho. Lara, 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 lara,
lara.